10 anos. São 10 anos de histórias, notícias, mensagens de esperança e novidades que o Revista Novo Tempo trouxe a você a cada semana. No começo, sem nenhuma pretensão de alcançar o que o Revista é hoje e com um nome bem diferente, Avanços na Obra de Deus e a apresentação da Sonete, o programa surgiu da necessidade de se fazer notícias para informar a todos o que acontece na igreja. Daí, Sonete e eu estávamos por lá junto com mais alguns e decidimos começar por puro idealismo e foi aí que começamos a juntar as notícias e aí que o programa começou. O pastor Williams, que faz hoje parte do quadro ANN, que traz as notícias internacionais, na época era diretor da TV e ele nos conta as dificuldades que enfrentaram. Naquela época, as necessidades e limitações eram todas que você pode imaginar. Faltava tudo, mas apesar dessa falta de condição, Deus abençoou, nós começamos pela fé e hoje está aí, ó. O Revista Novo Tempo, essa bênção para o mundo todo. Em 2005, a Rede Novo Tempo, que antes ficava no Rio de Janeiro, mudou para Jacareí, no interior de São Paulo. A emissora começava a crescer e se expandir. Desta forma, pessoas que não eram vinculadas à igreja passaram a conhecer o programa. Foi então que decidiram mudar o nome do programa para Revista Novo Tempo. E assim, novos apresentadores, cenário e uma pequena equipe puderam dar continuidade ao trabalho. O produtor, muitas vezes, era também a pessoa que editava todo o programa, que saía para fazer a reportagem, e algumas vezes o produtor até apresentava o programa também, não no caso do Revista, mas outros programas. Era uma época assim que não tinha muita gente e nem muito dinheiro. Bom, dinheiro nunca tem muito, mas naquele tempo menos ainda. O pastor Jonathan, que acompanhava toda a evolução do programa até então, montou a primeira equipe de repórteres, cinegrafistas e editor, que passariam a servir o programa assidualmente. Eu me lembro de alguns programas que a gente começou com 3, 4 pessoas para fazer absolutamente tudo do programa, né? Tínhamos as 4 câmeras e um operador de câmera. E o Revista Novo Tempo era assim também, era um projeto pioneiro que deu certo e continua até hoje. No começo, para mim também era um aprendizado, porque foi quando eu comecei na Novo Tempo a fazer externa. Na época a gente trabalhava com uma câmera, era uma PD-170, que era uma câmera pequenininha. Se você colocasse no automático, a câmera ficava boa. Só que você não podia gravar do lado de fora, do lado de dentro, que já mudava tudo. Em alguns momentos a gente gravava com o microfone com fio, que quem trabalha na rua, às vezes isso atrapalha demais. Então hoje o que a gente tem de material é muito melhor, muito superior do que a gente trabalhava no início. Então assim, todo mundo que era de TV de alguma forma fazia reportagem para a revista. Oficialmente eu fui a primeira repórter do Revista Novo Tempo. As reportagens eram mais longas, a gente conseguia explorar mais determinados assuntos e a gente fazia menos cobertura de evento. E foi aí que o Ronaldo começou a ter a ideia de chamar algumas pessoas que ele conhecia dos centros de mídia do Brasil para fazer reportagens para a revista. Os colaboradores começaram a surgir de diversas partes do país. Hoje já são mais de 100 que fazem parte da equipe Revista Novo Tempo. Foi muito importante essa parceria porque esses profissionais aí que vivem na realidade os projetos, os programas que a igreja tem na ponta. E eles é que cobrem esses eventos, escrevem para site também, muitas vezes fazem inclusive a divulgação para a imprensa local. E esses profissionais, então, eles passaram a ser conectados de uma maneira mais próxima com o Revista Novo Tempo. A Patrícia Piper, que há 4 anos produz o Revista Novo Tempo, fala qual a diferença do que ela viveu no começo do programa e de como a revista está hoje. A diferença é que antes a gente ficava tentando conseguir estar em alguns lugares para fazer reportagem. Hoje eu tento administrar essa 1 hora para conseguir colocar essas pessoas dentro da revista. Esse é o maior desafio que eu tenho. Junto com a revista, também nascia o Departamento de Jornalismo da TV Novo Tempo. Idealizado pelo pastor Jonathan e concretizado pela jornalista Betina Pinto, o jornalismo levou a revista Novo Tempo adiante. Fez com que o programa evoluísse e conquistasse mais pessoas. O cenário passou a ser virtual para diminuir custos e, durante os anos, alguns apresentadores passaram e deixaram sua marca no programa. No ano de 2014, o programa Revista Novo Tempo deixou de ser um cenário virtual e voltou a ser um cenário real com 2 apresentadores. Tudo isso para que as boas notícias chegassem até você de uma forma mais dinâmica e com muito mais qualidade.
Nessa época, a apresentadora Ana Lima ganhou um companheiro de apresentação, o André Leite, que também é coordenador do jornalismo. Além disso, o programa passou a fazer entrevistas no estúdio e interagir com a tela, o que tornou a revista mais atrativa ao telespectador. E em abril de 2015, a apresentadora atual, Suzaine Lima, entra para agregar a equipe e continuar a levar as boas notícias toda semana. São 10 anos de conquistas, aprendizados, lutas e muitas vitórias. Foram muitos que passaram para que essa história fosse contada. E ainda muitos, aqueles que você não vê na frente das câmeras, que se dedicam intensamente para que toda semana você receba na sua casa as melhores notícias do Brasil e do mundo. Desafio. Bom, além de entregar tudo no tempo, eu acho que é a qualidade, né? A gente tem que sempre primar como vai chegar a informação para quem está assistindo, né? É um grande prazer, né? Porque a gente edita aqui, por mais que seja mecânico e tal, a gente acompanha o avanço das obras de Deus, né? E é legal ver a igreja crescer dessa forma e da forma organizada que está crescendo. Realmente é como você vê assim um filho que cresceu, te dá muito gosto e é uma inspiração para tantas e tantas pessoas. Eu dou graças a Deus por estar numa situação que posso gerar toda semana para o Revista Novo Tempo notícias internacionais para que as pessoas tenham uma visão de que elas não estão sozinhas e fazem parte de uma igreja mundial, uma família que proclama e espera a segunda volta de Jesus.